Tudo bem, meus irmãos? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Breve Catecismo de Westminster. Nós agora já estamos na pergunta de número 16. Espero que você esteja acompanhando todas as perguntas aí com a gente. Vamos para mais uma. A pergunta de número 16 diz assim: Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? Ou seja, todos nós caímos com Adão? Nós primeiro vamos analisar essa resposta biblicamente, com dois textos. O primeiro em Romanos 5, os versos 12 a 14, que dizem assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, isso é, Cristo. E nós temos o texto de 1 Coríntios 15, versículos 21 e 22, que diz o seguinte: Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. A resposta a essa pergunta é: visto que o pacto feito com Adão não foi feito só para ele, mas também para toda a sua posteridade, todo o gênero humano, que dele procede por geração ordinária, ou seja, por geração comum, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Nós vemos aqui, nesses textos, claramente que o seu pecado não teve consequências apenas para ele mesmo. Nós sabemos que, historicamente, essa doutrina de que o pecado simplesmente afetou Adão, ela foi lançada no debate, né? Um homem chamado Pelágio, um monge britânico do século IV, ele levantou essa teologia, né? Ele levantou essa doutrina dizendo que não, cada ser humano possui o seu próprio livre-arbítrio, é como se cada um de nós estivesse no seu próprio jardim do Éden e pudesse então fazer a sua própria escolha sem qualquer influência do mal. É como se cada um de nós fosse um pequeno Adão e uma pequena Eva. Mas será que isso é verdade? Agostinho e os concílios da igreja condenaram essa teologia, dizendo que não. A Escritura ensina claramente que nós éramos representados por Adão. Lembrem-se, meus irmãos, da pergunta número 12, que foi exposta pelo nosso presbítero Wendel. Ele falou acerca do pacto de obras que Deus fez com Adão. E aqui eu evoco o outro documento de Westminster também, agora não o Breve Catecismo, mas a Confissão de Fé, que diz assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto, a vida foi prometida a Adão e nele a sua posteridade, sob a condição de perfeita obediência pessoal. Ou seja, Deus ele estabeleceu esse pacto, como o presbítero Wendel disse. Então, esse pacto de obras ele se refere ao pacto inicial que Deus fez com Adão e Eva no paraíso. E ali, Adão era, então, o representante de toda a raça humana. Ele representava toda a humanidade. O destino da humanidade, então, estava determinado pela sua resposta à lei de Deus. Pelo seu comportamento, pela sua obra, pelas suas escolhas, o destino de toda a humanidade estava condicionado a isso. Se ele fizesse coisas boas, permanecesse em obediência a Deus, todos nós teríamos permanecido com ele. Mas se do contrário ele pecasse, todos nós teríamos caído com ele. Os termos, então, desse relacionamento com Deus foram estabelecidos com relação à obediência ou à desobediência. E então nós sabemos que esse pacto de Deus com Adão foi violado. Adão se rebelou contra Deus e violou esse pacto. A humanidade, então, ela foi toda colocada à prova no Éden. Adão, ele não estava ali apenas por si mesmo, mas tudo que ele fez reverberou por toda a posteridade. Isso é chamado de federalismo, ou a gente costuma dizer que Adão era o cabeça federal de toda a raça. E existem, meus irmãos, apenas duas cabeças federais com quem Deus fez pactos em toda a história: Adão
e Cristo, como nós podemos ver ali no texto de 1 Coríntios 15. Deus ele fez um pacto com Adão e ele fez um pacto com Cristo. Apenas esses dois serviram de cabeças federais. Deus entrou então em uma aliança com ambos e eles atuavam então na representação de outros. Cada um representou legalmente pessoas definidas. Tanto que todos os que foram representados por Adão foram contados por Deus como estando em Adão. E todos que foram representados por Cristo são contados como estando em Cristo. E Adão aqui nesse caso, ele representava toda a humanidade. E Cristo representava todos aqueles que o Pai lhe deu segundo o seu eterno conselho e sua soberana vontade. Então, quando Adão ele aparece no Éden, ele aparece como um ser responsável diante de Deus, como esse cabeça federal diante de Deus, como o representante legal de toda a sua descendência. É por isso que ao pecar, Adão ele não pecou só para si, mas todos os seus descendentes, como estavam sendo representados por ele, foram contados como pecadores, como transgressores da lei de Deus. Adão era como se fosse o tronco de uma árvore e a sua descendência era como se fosse os galhos. Quando um machado passa no tronco e derruba esse tronco, os galhos não ficam lá voando, mas os galhos caem junto com o tronco. Então, quando o pecado executa a queda de Adão, Adão e todos os seus descendentes que estavam nele, estavam ligados a ele, que eram representados por ele, também caem. Então, meus irmãos, o que nós podemos aprender disso? Reconheça o seu pecado. Reconheça que você carece desesperadamente de um Salvador. E corra, então, para Cristo, como nós vamos ver nas próximas perguntas. Corra para Cristo, buscando nele o seu refúgio. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Redentor. E Cristo está de braços abertos para receber todo aquele que o Pai lhe entregar. Essa foi mais uma pergunta do Catecismo e espero que você continue conosco. Grande abraço!